Bem-vindos a mais um podcast Sacadas de Ouro. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito, é só clicar no botão aqui embaixo vermelho. Hoje eu tenho o prazer de receber um médico que faz, agora depois dos 50, né, doutor? Você vai fazer muito parte da minha vida, doutor Adriano Leonardi. É um prazer ter você aqui, doutor. Prazer é todo meu, assim, muito grato, muito honrado de vir aqui. Eu sou fã seu, já te vi muito jogando, já torci demais, aí já passei mal já vendo seleção brasileira. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, agradeço demais, estou à disposição aí. Obrigada. Para começar, ele foi o único presente que vai ganhar 2 canecas, que o Quinho, que trabalha comigo, fez 2 canecas. Abre uma só para você botar a sua. Agradeço. Aí você pode deixar uma no escritório, outra no consultório, outra em casa. Maravilha. É que são 2 temas diferentes. Essa daí é o quê? Ah, que legal, veio com o meu... Não sei se depois o pessoal dá uma chegada aqui na imagem. Mas, cara, que legal, veio o que fazer quando não se tem mais cartilagem. Legal. E essa daqui, olha essa. Você operando, que eu vejo ele só operando. Como opera esse homem? Pois é, vida de cirurgião de cartilagem, né? Maravilha, Fernanda, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo, doutor Adriano. Faz um breve resumo sobre a sua trajetória até aqui. Bom, eu fui muito criança para São José do Rio Preto, né? Eu fui criado no interior de São Paulo, então eu sou mais caipira do que paulistano. Eu fiz a faculdade de medicina lá, me formei em 99. Aí fiz a residência lá no Hospital de Base em São José do Rio Preto. Aí eu vim para São Paulo, que eu queria me especializar e queria buscar mais conhecimentos e tal. Cheguei em São Paulo, geralmente quando a gente vai se especializar em alguma articulação em ortopedia, geralmente é 1 ano só que é exigido, né? Eu fiz 3 anos de cirurgia de joelho, 3 anos o R4, apesar da sociedade exigir um só. Eu fiz o meu primeiro ano no HCOR, em São Paulo, depois eu peguei um cirurgião de joelho, que ele tinha um estágio chamado hands-on, que você operava, então aprendi a operar muito cedo o joelho. E aí depois, em 2007, eu fui para Barcelona, fiquei na Mútua Futebolística com o Ramon Cugatti, que ele operava todos os jogadores do Barcelona Futebol Clube. E a Mútua Futebolística, onde eu fiquei, a gente atendia jogadores de futebol de primeira, segunda, terceira divisão, masculino e feminino, e foi onde eu comecei a ter o primeiro contato, apesar de estar engatinhando, em 2007, da medicina regenerativa. Na época tinha começado a entrar o PRP, que deixou de ser de uso odontológico e estava começando a entrar como uso ortopédico. Então eu fui um dos primeiros brasileiros a entrar em contato com o PRP em 2007. Aí eu voltei, defendi minha tese de mestrado na Santa Casa de São Paulo, fui convidado para entrar no grupo de traumatologia do esporte, fiquei quase 10 anos lá. Na minha chegada no Brasil também eu tive a felicidade de, junto da Karina Oliani, que ela é apresentadora do canal Off, montanhista, fez o K2, fez Everest 2 ou 3 vezes, uma grande amiga minha. A gente montou a Sociedade Brasileira ABIMAR, a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas, Esporte e Aventura, que é um hobby que eu tenho, então a gente juntou a profissão com a paixão. Aí eu montei meu instituto, aí eu fiz a pós-graduação em medicina do esporte, que muita gente confunde ortopedia com medicina esportiva, mas a medicina esportiva a gente trabalha muito a questão metabólica, a questão de resposta do atleta e do esportista no esporte, a gente trabalha muito ergospirometria, alimentação, a gente visa o alto rendimento, então para mim foi muito importante fazer essa pós-graduação. Fiz parte da diretoria da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte. E aí eu comecei a seguir uma paixão muito grande, que eu gosto de coisas que são desafiadoras, né? Que é cartilagem e medicina regenerativa. Aí eu fiz mais 4 fellows no exterior. O último agora estava na Itália, em Milão, com a Elisaveta Con, que é quem mais publica no mundo de célula-tronco. E agora eu estou com 6 projetos de pesquisa aprovados pelo CONEP de Brasília e estou começando a captar voluntários, pacientes já meus e tal. E eu estou com um relacionamento muito bom com a universidade lá de Milão. Que legal. E espero começar a trazer mais gente para cá. Posso ser sua voluntária, doutor? Sem Pode me dúvida chamar, nenhuma. tá? Então essa é a minha trajetória como cirurgião de joelho e como médico do esporte. Que máximo. Como evoluiu, né? Sim. Minha mãe fez uma prótese de joelho há 15 anos atrás, era muito, né? Em 15 anos evoluiu muito. Evoluiu porque a gente vai conversar no transcorrer aqui do podcast, mas hoje em dia a gente tem muita alternativa para pessoas
eu me considero, e eu acho que considero também jovens para prótese, né? Às vezes a pessoa tem uma artrose, e antigamente era aquele negócio, aguenta até onde der e faz prótese. Isso. É uma sentença muito ruim, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que a medicina regenerativa ela evoluiu, também se evoluiu o estudo da dor. E a dor hoje é considerada uma doença também, não só um sintoma. Então, a pessoa tendo dor, o biofeedback negativo, ela vai afetando todas as funções cognitivas da pessoa, metabólicas, e a pessoa vai alterando, e às vezes a articulação até não está tão ruim, mas a sensação de dor é muito pior do que deveria ser. Então, esse estudo da dor ele tem que correr em paralelo também à medicina regenerativa. Perfeito. O esporte regenera a cartilagem ou é lenda? Então, na verdade, antigamente se achava que o esporte só degradava a cartilagem, né? Igual a história do Fusquinha, né? Você compra um Fusquinha, vai usando, ele vai quebrando, daqui a pouco não, tenta trocar peça, daqui a pouco não dá mais, vai para o ferro velho. Então, esse estudo, que é muito ligado da própria medicina regenerativa, do transformação dos tecidos no esporte, ele também tem sido utilizado em cartilagem. Então, a gente sabe, você é atleta, você sabe que a gente treina, entra no recovery e a gente tem a chamada supercompensação. Então, os tecidos se machucam durante o treinamento e a gente quer que se machuque mesmo, isso tudo é planejado. E aí você tem a célula tronco agindo, regenerando aquele tecido e fazendo com que o tecido do aparelho locomotor funcione melhor. A cartilagem, se achava que quanto mais se fazia, mais jogava vôlei, basquete, futebol, mais desgastava. Hoje em dia tem estudado um negócio chamado mecanotransdução, que é um nome esquisito. Então, o que é isso? Você está se movimentando, está pedalando, está jogando vôlei, está fazendo atividade física sem exagero, o condrócito, que é a célula cartilaginosa, ele recebe aquele impacto e ele começa a fabricar mais o colchão. Porque quem fabrica a cartilagem é 5% de célula e 95% de colchão, que é entre o colágeno tipo 2, a glicosaminoglicana, muita água, os outros 11 tipos de colágeno. Então, quem fabrica é uma célulazinha chamada condrócito. Então, ele toma a pancada e ele recebe o estímulo dele começar a fabricar mais essa matriz, que é mais ou menos parecido com o nosso osso. Então, o nosso osso é a mesma coisa. Então, você vai treinar, você, por exemplo, vai fazer uma corrida. Você correndo está quebrando matriz óssea. Então, o osteócito ele começa a fabricar e jogar mais cálcio dentro do osso. Por isso que o esporte é osteoanabólico. Ele também é condroanabólico. Então, hoje em dia, a gente tem também, dentro da medicina regenerativa, o que a gente chama de biomarcadores. Então, você começa a fazer uma atividade física, é possível hoje a gente dosar se está sendo mais sintetizado o colágeno tipo 2 na articulação. Então, tem biomarcadores, por exemplo, o P2P, a gente sabe se aquela terapia que a gente fez está fabricando mais cartilagem. Então, existem hoje biomarcadores de superfície de cartilagem que mostra que a pessoa está praticando atividade física e está tendo efeito condroanabólico. Então, respondendo, que ótimo. Ele regenera mais cartilagem, sim. Nossa, que legal. Boa notícia, né? Eu desenvolvi condromalácia nível 4, né? Depois de tanto tempo que eu fiquei no vôlei, né? Atletas que desenvolvem essa patologia correm o risco de desenvolver artrose? Então, aí é uma pergunta muito interessante, né? Porque alguns conceitos aqui que a gente tem que levar para o resto da vida. Primeiro, assim, a artrose todo mundo vai ter, né? Faz parte do ser humano. Então, vamos lá. Existe um envelhecimento programado da articulação, que a gente tem que ver se aquele sinal, aquele sintoma e aquela imagem estão de acordo com os sintomas, aliás, estão de acordo com a idade do paciente. Se você for ver na linha de chegada de uma corrida de terceira idade, todo mundo que está chegando e pegando pódio ou não tem artrose. Pessoas acima de 70. Pessoas acima de 70 anos já têm 80% de degeneração. Nem todos sentem. Tem um estudo bem interessante que diz que quem tem artrose senil, só 10% tem sintoma. E esses 10% são pessoas obesas. Então, não quer dizer que ter artrose ou ter uma condropatia seja um sinônimo de doença. O que a gente tem que ver assim, primeiro ponto, está de acordo com a faixa etária do paciente? Sim. Não está de acordo com a faixa etária? Ok. Então, a gente tem que ver se ela é uma condropatia grau 4. Ou seja, grau 4 perdeu as 4 camadas da cartilagem. Se aquilo está sendo focal, ou seja, se é um ponto só que está machucado, ou se é degenerativo completo. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito
Quem é atleta, quem pratica muito esporte, se a gente ficar fazendo ressonância de atleta, é um joelho que, pelo menos falando de joelho, que é a minha especialidade, a articulação ela tende a ser mais degenerada do que uma pessoa menos ativa. Então o tendão é mais espessado, a sinóvia, a membrana que envolve a articulação, ela é mais espessada, tem um pouco a mais de líquido dentro da articulação, então tem que tomar cuidado com o laudo, porque o radiologista ele vai descrever o que ele está vendo. Ele vai dizer o tendão está espessado, ele vai descrever como tendinopatia, vai escrever que perdeu o volume de cartilagem, condropatia grau 4, derrame articular. E eu trato de atletas profissionais no consultório que tem assim, articulação que você olha na radiografia e fala, nossa, tem artrose. Ele joga futebol, hand, vôlei, muito esportista de alto rendimento com articulação degenerada. Então não é uma sentença. Tem que confrontar com o exame físico. O que eu sempre falo para todo paciente no consultório, que as mãos do médico de examinar e confrontar com a imagem são muito mais importantes do que exclusivamente o laudo. Verdade, que às vezes tem um erro, né, de leitura, né? Às vezes, muitas vezes. Quais os alimentos que é bom para evitar a artrose? Então esse é outro ponto bem controverso, que são coisas novas, né? E toda vez que eu gravo vídeos ou entro em podcast falando sobre isso, você vê nos comentários um monte de gente escrevendo pró e contra. Tem por exemplo, o leite, tem uma galera que fala que é extremamente inflamatório. Isso. Tem uma galera que mostra um monte de trabalho dizendo que ele é anti-inflamatório. Então, assim, é uma coisa nova. São duas teorias com relação à alimentação. Quando você se alimenta mal, alimento ultraprocessado, fritura, álcool, alimento rico em sal, alimentos muito gordurosos, carne vermelha, você tem dois problemas no organismo. O primeiro é o radical livre. O radical livre ele é tóxico para a cartilagem. Alguns estudos falam isso. Tá? A digestão, por público leigo, o lixo da digestão, que seria o radical livre, ele aumentaria a reação inflamatória na articulação. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o tecido gorduroso, antigamente se achava que você comia, engordava, estoca aquela comida na gordura e fica lá. E aí você começa a praticar esporte, vai lá e emagrece. Hoje em dia, a gente sabe que tanto o músculo quanto a gordura, eles têm os próprios hormônios deles. Então tem a leptina, por exemplo. Então a pessoa come. Quando a pessoa tem muita leptina, ela causa no sistema nervoso central saciedade. Então até que dizem, né, não é bem a minha área, mas dizem que muitos obesos, eles não sentem a leptina não tem efeito, então a pessoa não tem saciedade. Agora, com relação à articulação, a interleucina 6, que é fabricada no tecido gorduroso, ela é extremamente inflamatória para o corpo. Então ela aumentaria a reação inflamatória de uma pessoa que se trata de artrose. Então esse é o grande problema. Então a alimentação, a qualidade dos alimentos e o perfil físico do paciente entram também no tratamento da artrose e por isso que eu trabalho hoje com uma nutróloga do meu lado. Que legal. Então atendo uma pessoa com artrose, com condropatia, você vê que ela está sintomática e está tendo a reação inflamatória da degeneração da cartilagem, a minha nutróloga ela dá sequência para a gente tentar cercar o máximo possível. Aí entra os suplementos também, que são controversos, os suplementos anti-inflamatórios, os que dizem que regeneram cartilagem. Apesar da baixa evidência científica, em alguns casos a gente acaba prescrevendo também. Eu tomo muito caldo de ossos, é muito indicado, né? É saudável também, né, para cartilagem. É saudável. Os suplementos que envolvem o colágeno tipo 2, a glicosamina, eles têm pouca evidência científica. Eu, particularmente, não prescrevo. E chegando algum paciente que esteja tomando, que está dizendo que está melhorando, a gente não sabe se está tendo efeito placebo ou não, mas eu mantenho. No final da minha carreira, a gente tomava um remédio que vinha dos Estados Unidos, closamina com condroitina. Condroitina, Isso era muito. Ainda é comercializado, ainda bem. Quais as principais causas e como podemos tratar a tendinite patelar? Então, a tendinite não só patelar, mas qualquer tendinite no corpo. Quando eu vou explicar a tendinite para o paciente, vou falar do tratamento, é como se você tivesse um sócio. Então, o músculo e o tendão são sócios no movimento, só que o músculo começa a ficar preguiçoso. Então, é como se você tivesse um coleguinha de turma ou um sócio vagabundo, e o outro vai ficar sobrecarregado. Então, o músculo ele trabalha com 3 tipos de contração. A concêntrica, que é você aproximar o movimento. A isométrica, que é você fazer a contração e não existir o movimento. E a excêntrica, que é a desaceleração. Então, você jogou vôlei, deve jogar vôlei até hoje.
A gente sabe, tem um salto, é difícil a gente ter uma lesão durante o salto. A maioria das lesões acontecem na aterrissagem, na desaceleração. Então, quando a gente pega atleta hoje, a gente tem que ver a excentricidade, a capacidade do músculo de desacelerar. E a gente tem testes hoje para isso. E a gente tem hoje formas de reabilitar para que a gente consiga ganhar a força excêntrica. Então, quando o músculo perde a força excêntrica dele e começa a ir carga para o tendão é diferente do músculo. O músculo ele consegue se alongar até 25% do diâmetro dele, sem ter dano nenhum. Acima disso, a gente pode ter a distensão. Só que o tendão, se ele começar a ficar alongado a mais que 5%, ele começa a ter dentro dele uma coisa chamada de expressão de metaloprotease. O que seria isso? É uma enzima que é jogada, que faz parte da regeneração do tendão, mas ela é jogada em muita quantidade e o tendão começa, entre aspas, a morrer, ele começa a degenerar. Então você começa com uma reação inflamatória, que é uma tendinite, depois ela se torna uma tendinose. E alguns tendões, como por exemplo o tendão patelar, em alguns casos, a gente pode ter a ruptura, principalmente em atletas muito pesados, vôlei, luta, rugby, por exemplo, a gente pode ter a ruptura. Alguns casos de tendinite, principalmente quando a gente tem aquela tendinite chamada do polo inferior da patela, bem embaixo, e a gente vê aquele bico da patela proeminente na ressonância, e a gente vê que está rompendo lá em volta, eu costumo operar. Porque senão, se o tendão romper, é um grande problema, que a gente vai levar o paciente para fazer uma cirurgia de urgência e a propriocepção, ou seja, a capacidade da articulação de informar o cérebro onde está no espaço, ela fica reduzida. Então, às vezes acaba nunca voltando direito para o esporte. Então, a gente pega uma fase de pré-ruptura, opera uma cirurgia simples, super segura, a gente tira o bico da patela, muda a alteração anatômica, dá estímulo regenerativo. A gente pode, em alguns casos, durante o protocolo de pesquisa, usar também célula-tronco para a gente acelerar a regeneração. E aí depois você coloca a pessoa no esporte. Mas falando em tendinite patelar, seria isso daí. Deve ter tido bastante aí, né? Muito. As infiltrações articulares com ácido hialurônico hoje é muito usado, né? Sim. O ácido hialurônico ele é uma molécula bem antiga, né? Começou nos anos 80. A ideia do ácido hialurônico logo no começo era só a gente lubrificar a articulação. Então, pegava aquelas pessoas com artrose, não podiam fazer prótese, ou queriam aguardar e tal. Eles faziam a infiltração visando uma lubrificaçãozinha. Aí, depois de uns 6 meses, passava e aí reaplicava, etc. A molécula vem sofrendo modificação e teve um estudo robusto na França, em 2013, que eles provaram que quando você infiltra com ácido hialurônico de boa qualidade, você reduz a morte da cartilagem. E tem alguns estudos que falam do reagrupamento de colágeno e tal. Então, hoje em dia, o ácido hialurônico na articulação ele é considerado o primeiro nível regenerativo da cartilagem, né? E é muito seguro porque você consegue infiltrar. Então, você infiltra, você joga o produto dentro da articulação, você tem uma redução da cascata inflamatória da artrose. Alguns estudos falam de que a membrana do nosso joelho começa a fabricar um líquido sinovial de qualidade um pouco melhor que o original. Legal. Ele deixa de ser inflamatório e passa a ser um líquido sinovial de qualidade melhor. E a grande sacada, Fernanda, é que quando você infiltra e você melhora sintoma, então você pode até usar uma escala de avaliação para ver o quanto o paciente melhorou, você abre uma janela importante para você conseguir fortalecer. Porque o que eu falo para todo paciente, o que vai manter a cartilagem, o que vai prevenir a sua doença de progredir, não é o ácido hialurônico. É o exercício. É o exercício físico, é a qualidade da contração muscular. Isso tem muito estudo robusto, a gente vai falar sobre isso, mostrando quanto que o esporte ele reduz a degeneração da cartilagem. Então a pessoa consegue ficar forte, ela consegue melhorar a qualidade do movimento, não só força, mas a relação das articulações, a relação da qualidade do movimento melhora. E muitas vezes ela infiltra uma única vez na vida. Ela faz uma única vez na vida e não precisa ficar toda vez repetindo. O intuito do ácido hialurônico, na minha visão, como médico do esporte, é pegar esse período de dor articular e pacientes que não têm indicação de cirurgia para regenerar cartilagem e tem tido esse problema, a gente faz a infiltração, pode associar com o PRP e abre essa janela. Se você não entrar com protocolo de reabilitação, não usar método como, por exemplo, fortalecimento isocinético, fortalecimento sob isquemia, tentar ganhar força excêntrica ao máximo, você melhora, mas depois de meses acaba tendo a piora de volta, entendeu?
Mas ele, sem dúvida nenhuma, é provado que ele regenera a cartilagem. Aonde que você manda os seus pacientes treinarem, assim, fazer tem os exercícios, essas máquinas, né? Sim. Eu gostaria de fazer, depois eu quero saber. Está convidada a conhecer. Então, eu tenho meu centro de medicina esportiva, né? Então, a gente tem uma área... Para fortalecer bem a coxa. É coxa, né, doutor? Sim. Não só coxa, quadril, mulher. Quadril, posterior, tudo, mulher né? tem que fortalecer quadril, mulher tem um negócio chamado valgo dinâmico. Então, a relação de quadril, joelho e tornozelo, quando, por exemplo, você salta e você vai aterrissar, se você aterrissar 10 vezes e colocar um homem para aterrissar 10 vezes, você vê que as articulações da mulher elas estão numa posição diferente do homem. O tempo de disparo neuromuscular da musculatura do quadril em relação ao homem é reduzido. Então, o quadril demora mais para disparar em relação à musculatura do joelho. Por isso que a mulher, um dos fatores da mulher romper mais o cruzado, está ligado a isso, o chamado valgo dinâmico. Então, a qualidade do movimento ela tem que ser feita com um treinador muito bom. Os treinadores eles têm que entender da qualidade do movimento. Geralmente o treinamento mais funcional. E aí você também tem que fazer o fortalecimento visando para aquele esporte. Então, por exemplo, é um jogador de futebol, é uma pessoa que vai ter que chutar a bola a 200 por hora, então ele vai ter que ganhar força concêntrica. É um atleta de corrida, que é a corrida de desaceleração o tempo todo. Vai ter que ganhar força excêntrica. Então, você tem que ter um treinador muito bom do seu lado. Hoje, eu tenho meu centro de medicina do esporte e eu tenho treinadores muito bons lá do meu staff. Mas nem sempre a maioria das pessoas conseguem se tratar lá, porque São Paulo, por exemplo, é muito grande. Aí a gente tem pessoas que moram em outras regiões de São Paulo não conseguem vir, ou pessoas de outra cidade. Então, a gente passa o protocolo. Perfeito. E esse conhecimento de reabilitação e de fortalecimento, ele cresceu muito, mas muito mesmo. Eu considero a fisioterapia brasileira, o treinamento brasileiro, o melhor do mundo. Não tem lugar melhor para você aprender fisioterapia, biomecânica e fisioterapia e treinamento do que no Brasil. Verdade. Atleta brasileiro vai para fora, sofre. Vem tudo operado, vem tudo pro Brasil. Entendeu? Fala do joelho crocante, que começa a estralar. Meu namorado fala, nossa, tá crocante isso. Então, o estalido no joelho, ele é um pouco controverso. Ele pode tá ligado a algum problema ou não, tá? Então, vamos lá. Todo mundo que começa a fazer um treinamento, a pessoa tá parada e começa a fazer uma corrida de rua. Quando você começa a ativar todo o nosso sistema, começa a aumentar o turnover celular de todo o aparelho locomotor, então você começa a mexer em tendão, músculo, osso, sinóvia, cartilagem, eles começam a ficar um pouco mais inflamados, um pouco espessados. Se for uma coisa transitória, 2, 3 meses, passou e já era, não tem problema. Agora, começa a progredir, estalar cada vez mais e começa a estar ligado a dor ou inchaço, mostra que a gente pode estar tendo algum problema aí, geralmente é problema cartilaginoso. E pode estar ligado, a gente vai discutir durante o podcast, alterações anatômicas que a pessoa não sabe. Então, é o chamado mau alinhamento da patela. Então, quem estuda cartilagem, a escola da cartilagem, a ICRS, preconiza muito o estudo anatômico. Então, chega pessoas para mim com condromalácia, por exemplo, tudo bem, tem a condromalácia, ok, tem, mas de onde veio o problema? Condromalácia de um lado só, opa, você já caiu, já se machucou, fez esporte em excesso, algum exagero? Não. Então você tem que investigar. Ou é fator reumático, ou é fator anatômico por trás, que às vezes acaba não sendo investigado. Então as pessoas tendo estalo, crepitação de um lado só, e começa a progredir e gerar sintomas que a pessoa não tinha, progredir para outros sintomas, é motivo de alerta, tem que procurar um médico e tem que ser muito bem avaliado. Perfeito. Vamos falar da artrose no quadril, né? Quais seriam suas causas e sintomas? Qual que é o tratamento? Você faz muita operação de quadril? Quadril eu faço menos, mas eu opero também, principalmente cirurgias para a gente tentar salvar o quadril. Eu opero muito mais joelho. E a artrose do quadril é uma coisa muito interessante, porque o que abriu os olhos para o mundo para a artrose do quadril foi o problema do Guga. Não sei se você acompanhou na época. Exatamente. Até o Guga, ele se sentiu bem, como fala... ele não se sentiu bem com o tratamento que foi feito inicial, com uma artroscopia. Na época não se conhecia bem a doença e acabou não tendo uma evolução muito satisfatória. O que, na verdade, mudou com o Guga, e depois agora com outros atletas também, é o conhecimento melhor do tal do impacto femoroacetabular. Então, são pessoas... A teoria do impacto é o seguinte, ou a pessoa nasce com aquele encaixe do quadril, chama acetábulo maior, mais proeminente, fazendo um bico, ou às vezes a pessoa é muito ativa na infância
não sente nada, mas tem um escorregamento pequeno da cabeça do fêmur, forma um bump, que é chamado em medicina de deformidade tipo CAMI, e aquilo ao longo da vida, treinando, principalmente treinamentos que envolvam muito agachamento e adução, ele vai, esse proeminência, essa lombada na cabeça do fêmur, vai batendo e vai destacando o labrum. O labrum é como se fosse uma cartilagem, uma fibrocartilagem que a gente tem no quadril, que aumenta a cobertura da cabeça do fêmur. Perdeu essa cobertura, como se fosse um toldo, rasgou esse toldo, você começa a aumentar a pressão da cabeça do fêmur contra o acetábulo e começa a ter a artrose. O grande problema é o seguinte, a pessoa começa a ter sintoma e às vezes é negligenciado e deixa a doença progredir e chega um momento que já tem artrose. Se já tiver artrose, não dá para a gente salvar, mesmo sendo jovem. É tratamento paliativo até chegar o momento que a gente vai lá e faz a prótese. Hoje em dia é assim. Tem uns tratamentos biológicos, apesar de não ter tanto estudo para quadril, mas tem uns tratamentos biológicos e tal. Então, hoje em dia, começou a ter dor com flexão. Então, por exemplo, o pessoal que faz crossfit, começou a agachar, tá doendo. Tá doendo no agachamento profundo, dor na virilha mesmo. E às vezes irradiando um pouquinho para a região lateral. Tá estalando, vai tentar fazer um movimento de adução, dói. No dia seguinte está um pouco melhor. Tem que ver logo, porque quando começa a destacar o labrum, hoje em dia a gente faz a artroscopia, coloca a câmera dentro do quadril, sutura o labrum e se tiver alguma lesão cartilaginosa a gente trata com alguma técnica regenerativa, etc. e salva o quadril. Agora, destacou, já tem perda extensa da cartilagem, já foram um bico de papagaio, aí a prótese, independente da idade. E hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas jovens com artrose de quadril que a gente vai acompanhando. Felizmente, alguns melhoram muito com infiltração. Você segura sintoma uns 2, 3 anos com infiltração, bloqueio de radiofrequência, PRP, BMAC, você consegue fazer e segurar bem sintoma. Mas outros, você usa o mesmo tratamento que você fez no outro paciente e acaba, às vezes, evoluindo para prótese e a gente não tem controle. Entendeu? Hoje muita gente opera, né? Hoje eu quadril. vejo o quadril. Hoje em dia, a cirurgia mais de quadril... 55, 60 anos, assim, sim, nessa idade. Sim. A cirurgia de quadril, a prótese de quadril, eu considero mais segura do que fazer a prótese de joelho. Apesar que a prótese de joelho também mudou muita coisa, é uma cirurgia muito segura. Mas a taxa de soltura, a taxa de problemas de dor residual após a cirurgia de quadril, né? É menor. E a gente tem algumas próteses de última geração que permitem atividade física. Eu tenho um colega médico que é ultramaratonista, que ele pedala e faz maratona com 2 próteses. Dos dois lados? Dos dois lados. O cara é meio doidão, mas ele faz. Incrível, né? Que eu ia... minha cervical, né? Eu fiz esse movimento de levantar muito, né? Então, minha cervical é toda... O riozinho já está seco aqui. O que é terapia de tração cervical? Então, a terapia, na verdade, assim, quando a gente começa a ter artrose na coluna cervical, começa a ter um monte de tratamento para isso daí, né? Então, a gente tem a tração, a gente tem as infiltrações. É que, na verdade, se a gente for ver todos os estudos que trabalham com artrose na cervical e na lombar, fala-se muito do ganho de massa muscular. Então, a gente tem a musculatura do core, né, da lombar, e a gente tem a musculatura paravertebral na cervical. E uma coisa que é importante em quem já foi atleta, por exemplo, você jogou vôlei, né? Não sei se você ainda joga vôlei ou não parou? Jogo mais. Tá. Só pedalo. Você é destra ou canhota? Destra. Tá. Então, a sua vida toda, você deve ter sacado com a direita, sacou com a direita, né? Então, a gente sabe hoje que todos os problemas da cervical, de ombro, eles começam uma musculatura lá atrás chamada de romboide. Então, o romboide ele é hiperativado do lado dominante, o lado não dominante ele acaba não sendo bem ativado. Na época que você jogava, não se sabia avaliar isso. Hoje em dia, perfeitamente, você pega um paciente no consultório, pede para levantar os braços lá para cima, você vê as escápulas se mexendo, você vê simetria ou não. Então, você sabe. Então, o problema começa aí e você começa a ter sobrecargas. Aquela velha história do sócio vagabundo. Então, o romboide não trabalha direito, vai sobrecarregar o trapézio, que vai sobrecarregar a musculatura cervical. Às vezes, a artrose da pessoa ela tá ligada à faixa etária mesmo, não é nada de grave. Eu, por exemplo, eu tenho também, não sinto nada. E às vezes é uma discinesia, é o mau funcionamento da musculatura. Então, às vezes, fazendo isso, a gente consegue já melhorar. A tração faz parte, outros recursos da osteopatia também. Tem agulhamento a seco, tem muita coisa que a gente consegue usar. Mas eu, como trabalho muito com medicina, minha especialidade é esporte,
Eu gosto muito de qualidade de movimento, qualidade de ativação muscular. Entendeu? Às vezes você faz uma ressonância, você olha o raio-x, a artrose desse paciente, a artrose nesse outro paciente. Só que aí você faz uma ressonância, faz um corte axial, quando você pegasse nesse sentido, você visse a vértebra de cima para baixo, você vê que o envelope muscular em volta está reduzido e tem um negócio chamado lipossubstituição. Então, você perde massa muscular e troca por gordura. Então, você perdeu a capa de proteção. Então, todo o trabalho é para você ganhar essa massa muscular e estabilizar tanto a cervical quanto a lombar. Entendeu? Entendi. Realmente tem que fazer aquele exercício que puxa assim peso assim para trás, né? Também. A memória muscular pode beneficiar o retorno de pessoas que pararam de praticar atividades físicas cotidianas devido a longas horas ocasionadas pelas rotinas pressionais. Memória muscular é uma coisa relativamente nova. Antigamente se achava que era uma lenda, né? Hoje em dia a gente sabe que quando a pessoa é criança, pequenininha, começa a praticar atividade física, como eu comecei, você deve ter começado também, começa a ativar alguns pontos do DNA que ao longo da vida facilita o ganho de massa muscular. Então a gente pega, por exemplo, o atleta profissional de qualquer modalidade. Ele está com uma artrose, uma doença grave na articulação, passou por um ligamento cruzado, por exemplo, e perdeu massa muscular. Ao longo da reabilitação, quando a gente consegue tirar a dor, a resposta de ganho de massa muscular é muito maior do que uma pessoa sedentária. Mas tudo isso, pelo que os estudos mostram, começa muito na infância. Por isso que a gente tem que estimular o esporte desde a infância. Criança. Porque quando já é adulto e a gente começa a trabalhar mais a questão hormonal, mais a questão do envelhecimento do tecido, alteração de colágeno, é muito mais difícil a gente conseguir trabalhar um ganho de massa muscular de uma pessoa que nunca fez nada. Né? Então, existe sim ciência por trás disso. Antigamente era controverso, mas hoje em dia é provado, inclusive os pontos do DNA que são ativados pelo esporte. Doutor, por que alguns jovens desenvolvem artrose? Então, é uma pergunta bem interessante, né? Então, toda vez que a gente pega artrose em paciente jovem, a gente tem que avaliar fator intrínseco e extrínseco. Né? Então, a gente tem duas causas de artrose básicas. Uma chamada traumática aguda, que é aquela pessoa que sofreu um acidente, um entorse, uma fratura, alguma coisa, um acidente de carro ou de moto, e teve um dano muito grande na cartilagem, a pessoa acabou perdendo cartilagem. Ou pessoas, como eu falei, que acabaram, por exemplo, rompendo o ligamento cruzado e perderam menisco e acabaram sendo operadas de menisco, ou durante a cirurgia existia uma lesão cartilaginosa que não foi bem tratada. Então são pessoas jovens que passaram por cirurgias e acabaram não corrigindo todos os defeitos. Esse a gente chama de traumático agudo. E de microtrauma de repetição, que é aquela pessoa que não tem uma causa aparente. Aí a gente tem um fator intrínseco, por exemplo, doenças reumáticas. A gente tem hoje em dia muitos pacientes sendo diagnosticados por doenças reumáticas como lúpus, artrite reumatoide, artrite psoriásica, artrite por depósito de microcristais, que às vezes você só faz o diagnóstico puncionando o líquido sinovial e mandando para análise. Então, essa é uma causa que às vezes é negligenciada. E como eu falei antes, tem muitas pessoas com alterações anatômicas que desenvolvem artrose. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem aquele joelho tipo de cowboy, né, o geno valgo, o varo, e aquele geno valgo que é ao contrário, que é o tipo X. São pessoas que a região interna ou externa recebem mais peso. Então, às vezes a pessoa treina, não faz uma boa periodização de treinamento, o menisco, né, o amortecedor acaba pulando fora, a gente desenvolve artrose em pessoas jovens. Pensando em patela, pensando na condromalácia, a gente tem pessoas que têm alterações anatômicas, por exemplo, inclinação da patela muito grande, má formação do trilho da patela, que é chamado de tróclea, patela alta. Às vezes isso não é bem avaliado, hoje em dia a gente tem protocolo de tomografia para avaliar, e elas, ao longo da vida, fazendo atividade física, e às vezes atividade física não muito vigorosa, começam a ter sintomas, o fator anatômico não é identificado e a pessoa vai lá e acaba tendo artrose, que às vezes só é indicação de prótese. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com a avaliação de artrose em paciente jovem, porque apesar da gente não ter um tratamento hoje em dia 100% eficaz, né, a gente tem a terapia celular, a gente tem uma série de terapias novas, o ideal é que não se deixe a doença progredir. Então, tem que fazer o diagnóstico precoce, tem que intervir, tem que desacelerar a doença, para que a pessoa não chegue numa prótese ou chegue numa cirurgia definitiva maior. Né? Mas essas são as principais causas em pacientes jovens. Você tem tido muito... A maioria. É o que eu mais atendo no consultório.
O que mais lota a minha agenda são pessoas entre 30 e 60 anos, principalmente pessoas que foram operadas 3, 4, 5 vezes. Ligamento cruzado, rompeu 2, 3 vezes. Aí vai lá, joga. Boleiro é... O que eu atendo de Campeão. boleiro de final de semana é absurdo. Acho que não tem nada no futebol que lesa mais... Aliás, não tem esporte nenhum que lesa mais do que o futebol amador. Amador, não profissional. De final de semana, aquele jogador. Porque o profissional, eu já trabalhei com futebol, acabei nem falando da minha... Mas eu também trabalhei com... Fui médico do Bragantino 2 anos. O profissional, ele fica muito mais tempo se preparando para o esporte. O treinamento funcional para o esporte, ele evoluiu muito. Então, hoje em dia, a gente pega pessoas que praticam esporte de final de semana, tênis, hand, vôlei, futebol, jogam só uma vez por semana e a pessoa acha que uma vez por semana vai lesionar menos, mas a taxa é muito grande, é muito maior de lesão em relação ao profissional. É muito raro. Se a gente pegar o futebol, que é o esporte mais popular no Brasil, se pegar a Série A do futebol, é raríssimo a gente ter lesão de cruzado. Agora acabou de ter uma lesão do jogador do Palmeiras, atribui-se muito ao gramado sintético, mas você vê que o movimento, a qualidade do movimento do atleta é muito melhor do que um amador. Então, certeza. O problema do amador é esse, né? Então, eu pego muitas dessas pessoas que vão lá, opera o cruzado, reopera, aí perde um pedaço de menisco, aí aborda de novo, opera de novo o menisco. Nossa. Aí vai lá, faz uma limpezinha. Aí, ao longo da vida, a pessoa vai degenerando e vai tendo sintomas. E eu pego coisas, às vezes, um pouco graves demais para a idade do paciente. É óbvio que é sempre uma conversa. Tem paciente, apesar de ser novo, que ele quer resolver logo, ele quer a prótese. Ele vem em busca da prótese, uma prótese de boa qualidade. E tem o paciente que quer fugir. E é o ideal que a gente fuja mesmo. Aí a gente tem a terapia celular, a gente tem as infiltrações, tem as cirurgias minimamente invasivas, tem entrado no Brasil também. A gente consegue alterar um pouco a evolução da doença. Nem sempre a gente consegue resetar. Mas o que a gente tem hoje no Brasil e no mundo de uma gama enorme de pacientes com artrose jovens é muito grande. Eu estava ano passado no Miami Summit, que é uma reunião da ICRS, que é a Sociedade Internacional de Estudo da Cartilagem, e foi um dia inteiro só falando sobre artrose em paciente jovem. Tem livro, Early Arthritis, falando sobre artrose em pacientes jovens, que a gente pode fazer nesse grupo. E é um limbo, porque por mais que a gente tenha a pesquisa, a célula-tronco hoje avançada, a PRP, o ácido hialurônico e tal, alguns acabam não respondendo, porque a resposta é muito individual. Verdade. Ela é muito individual. Tem paciente que responde muito bem, tem paciente que acaba não respondendo, então às vezes acaba frustrando. Mas esse é o grande desafio hoje em dia da medicina esportiva atual. Sem dúvida. Que bom. Quais os motivos podem levar um atleta de alta performance a sofrer uma lesão e precisar reconstruir os ligamentos cruzados anteriores? Como devem ser tratados? No vôlei, rompe-se muito, né? Rompe. Então, vamos lá. Primeiro fator é esse que eu te falei, falta de preparo físico para o esporte. Então, a pessoa quer jogar um vôlei, quer jogar um futebol, quer lutar, qualquer atividade física, inclusive a própria corrida, que não é contato físico, mas ela tem que se preparar para aquele esporte. Então, hoje em dia, o treinamento, o treinador hoje no Brasil, a gente tem treinadores excelentes que sabem preparar bem a pessoa para praticar o esporte. O maior risco é a questão da falta de preparo. O segundo risco é sexo feminino. Inclusive, eu já publiquei e tenho várias matérias falando sobre mulheres. Porque o corpo da mulher no esporte, a forma da mulher praticar o esporte, a resposta metabólica da mulher é completamente diferente. Né? Antigamente falava da tríade da mulher atleta, hoje em dia a gente sabe que a mulher não ingerindo o número correto de calorias, vitaminas, tudo ok, acaba muitas vezes entrando num ambiente catabólico irreversível. Então, falando de cruzado, o que acontece? A mulher, quando ela está saltando, ela vai aterrissar em milissegundos, o quadril não tem um bom padrão de contração, ele não segura o movimento, o joelho roda para dentro e acaba tendo a ruptura do cruzado. Então, esse é o primeiro fator, que é chamado neuromuscular. Existe um fator anatômico importante, que o ligamento cruzado da mulher ele é mais fininho, mais fraquinho. E tem um fator muito, muito interessante na mulher, que é chamado hormonal. Então, a mulher, no ciclo menstrual dela, entre a fase luteínica e a fase da menstruação, ela tem uma secreção de um hormônio chamado relaxina, que prepara o corpo da mulher para a gestação. Então, ele tem uma ação que em medicina a gente chama de proteolítico. Ele reduz a quantidade de proteínas no ligamento. Então, o ligamento fica mais fraquinho.
Então, um entorcezinho de bobeira, que no homem não causaria nada, a mulher acaba rompendo o cruzado. A taxa de lesão para o mesmo esporte relativas entre homens e mulheres é muito maior em mulheres. A questão é que no Brasil, culturalmente, a mulher pratica menos esporte em relação a fora do Brasil, então você vê menos mulheres sendo operadas de ligamento cruzado. A maioria das pessoas, você pensa em ligamento cruzado, você pensa sempre no homem, um garotão, novão, sendo operado. Mas você sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, você vê muita mulher passando por cirurgia de reconstrução de ligamento. Então, o primeiro fator é esse, é o fator sexo e o fator preparação física. É óbvio que a pessoa, muitas vezes, ela pode fazer uma preparação perfeita e tem um azar do esporte. Esporte de contato físico, o risco é muito grande. Agora, tem um dado também muito importante, que eu pelo menos tenho visto e logo, logo vão começar a publicar, é que nos últimos 5 anos eu nunca operei tanta criança e adolescente com lesão de cruzado. Aumentou muito. Atletas. Entendi. Tá? Ao que se atribui isso? Na verdade, assim, não se tem ainda muito estudo, muito artigo falando sobre isso. O que a gente conversa nos bastidores, eu com outros médicos, os colegas cirurgiões também, são 2 fatores. Primeiro que o nível de competição hoje, entre adultos e entre crianças, também aumentou muito. Então, às vezes a criança não está preparada e vai fazer aquele esporte, não está com maturidade esquelética para aquele esporte, acaba exagerando, às vezes até os pais empurrando demais, e tem a lesão. E outro fator também importante, que na nossa geração a gente não tinha, que é o maldito celular. Então a criança fica no celular o tempo todo, em casa, em apartamento, desce para brincar numa quadra, não está preparada porque não fica o dia inteiro brincando na rua, como eu fazia, e vai lá e rompe o cruzado. Então, nos últimos anos eu operei muita criança. E às vezes você faz uma cirurgia de reparaçãozinha mais ou menos do cruzado, dá uma religadinha, às vezes é um arrancamento ósseo que você coloca no lugar e tem que esperar chegar na maturidade esquelética para você operar e reconstruir o cruzado de maneira efetiva. Entendeu? Mas é um grande problema, porque, segundo a literatura, o mal que a gente faz para a nossa articulação de romper o ligamento cruzado anterior de maneira completa e não ser operado no adulto é igual na criança. Então você pode começar a ter uma artrose, um desgaste cartilaginoso e uma lesão de cruzado não operado numa infância. Entendeu? É um grande problema. Também você vai operar, você pode não ficar tão bom, você precisa passar pela cartilagem de crescimento da criança, pode causar alteração de crescimento. Então o médico fica entre a cruz e a espada quando pega uma lesão de cruzado em criança. Perfeito. Entendeu? Como que o esporte fez parte na sua vida? Eu comecei com o esporte muito cedo. E eu tenho até natação? Natação, óbvio, né? Eu fui uma criança asmática e quando eu fui diagnosticado com asma com 4, 5 anos de idade, não se tinha o que a gente tem hoje. Hoje em dia você toma remédio e você não tem sintoma nenhum. E na época não tinha nem aquela bombinha, que é o salbutamol, não existia. Anos 70 não existia o salbutamol. E eu tinha muita asma de esforço. E aí o médico que me acompanhava, o pneumologista, ele me enchia de cortisona e falava para minha mãe para eu não fazer esporte. Falava para minha mãe assim, ó, se ele fizer esporte, tem risco de ter uma asma forte e morrer. É isso que se falavam na época, anos 70, anos 80. Então nem te botava no esporte. E eu lembro na época, assim, era até uma postura médica que eu abomino. Hoje a minha postura como médico no consultório é completamente oposta, né? Porque era um cara, assim, uma figura meio arrogante. O cara fumava charuto durante a consulta. Nossa Senhora. E aí eu lembro que minha mãe obedeceu e tal, e aí eu começava a fazer educação física escondido. O professor sabia que eu não podia fazer, mas às vezes não estava olhando tal, às vezes eu terminava a aula, ia lá, jogava bola, corria, fazia as coisas, e eu, pelo contrário, eu comecei a melhorar. Aí por volta de uns 10 anos eu comecei falei com a minha mãe que eu estava fazendo atividade, que eu gostava, e a gente abandonou o tratamento. Eu parei de tomar cortisona, emagrecia, fui uma criança obesa. E aí, apesar de eu sempre ter gostado muito, assim, eu gosto de esporte com bola também, mas eu sempre gostei muito de esporte individual. Eu fui para natação, aí depois eu fui para mountain bike com 15 anos. Na época, as primeiras bicicletas mountain bike estavam chegando no Brasil. Aí fui muito para os esportes de aventura, que é a minha paixão. Então eu faço montanha, faço trekking, já fiz travessia, sou mergulhador autônomo. Que legal. Cheguei até o Dive Master, já fiz caverna, gosto muito de mergulhar com tubarão, faço viagens
para fora do Brasil, mergulhar com tubarão. Já fiz mergulho autônomo, aliás, mergulho em apneia, que você está fazendo às vezes um snorkel, você desce e segura um tempo lá. Então eu gosto muito de natureza. Aí até, como eu te falei no começo do podcast, né, depois eu trouxe isso para... Eu e a Karina, a gente trouxe a Sociedade Internacional Médica de Esporte de Aventura. Então, hoje em dia, a gente tem ocorrências médicas em ambiente remoto, que envolve não só emergência, mas a gente tem exposição. A própria medicina que estuda o hiperbarismo, a medicina do mergulho evoluiu muito, né? Então, você tem doenças ligadas ao mergulho, tem doenças ligadas à altitude, que é o oposto, que é o hipobarismo. Então, tem montanhistas que têm mau agudo de montanha, que tem o edema agudo cerebral de montanha, você tem o edema pulmonar de montanha. Então, tudo isso a gente trouxe, né? Aí eu comecei a praticar esporte e eu trouxe a minha vida inteira. Então, hoje em dia, 2 coisas que eu faço todo dia. Todo dia, assim, enquanto eu estiver vivo, até ficar velho. Ler um artigo médico e fazer algum treino, alguma coisa. Tá? Nem que seja uma bike indoor, uma musculação, que é o que realmente te dá longevidade, que é o que renova tecido e tal. Mas eu pratico esporte, eu sou muito solidário com os pacientes, eu entendo os pacientes quando eventualmente você tem que não ficar afastado, mas às vezes trocar a modalidade. Já me machuquei muito, já tive várias lesões, tive uma fratura no pé pedalando, quando eu estava pedalando fora do Brasil, fiquei 10 semanas imobilizado, uma fratura de cicatrização difícil. Tive uma dor lombar muito forte, eu fui operado de hernia de disco. Inclusive, foi uma coisa que me marcou muito, porque foi uma época que eu estava pedalando muito, muito mesmo, aumentando o ritmo. Estava até pensando em competir, fazer a Brasil Ride, que é uma competição internacional no Brasil. E eu comecei com dor, fui lá ver, tinha uma hernia de disco. Aí, passei num colega cirurgião de coluna. Óbvio, cirurgião de coluna que não entende de biomecânica, entende de cirurgia, falou, tá proibido de pedalar, porque teoricamente você sentado são 3 vezes seu peso sobre a coluna. Você em pé é uma vez seu peso. E aí eu falei, de vez em quando você pedala, mas vai ter que trocar de esporte, não vai mais conseguir pedalar tanto, tal. Aí eu comecei a ler muito sobre coluna, muito, apesar de não ser minha especialidade, comecei a ler. Aí eu caí num site de um fisioterapeuta americano, que ele falava o oposto, que você pedalando e fazendo um bom exercício de pilates de solo, ativando o core, você começa a ter uma ativação melhor e você trata. Eu não deu outra, eu comecei a fazer pilates, comprei livro de pilates, comecei a estudar a técnica, fiz muito com profissionais. E hoje em dia, assim, se eu não pedalar, eu começo a ter sintoma na lombar. Hoje em dia eu sou zerado de sintoma. Se eu te mostrar minha ressonância e o laudo, você chora. Afundamento, escorregamento, não sei o quê e tal. Só não tenho compressão radicular, isso realmente eu não tenho. Mas se eu não pedalar, se eu não praticar esporte, não fizer um trabalho de core lombar, e se eu não praticar o mountain bike, e mountain bike para mim é 25, 30K com elevação, e eu começo a ter sintoma lombar, entendeu? Entendi. Então, a sua bike é XL? Minha bike é a Aro 29. A Aro 29 é uma... Mountain bike. Eu só pedalo mountain. Eu adoro mountain bike. Eu não pedalo na rua, eu respeito muito quem faz speed, mas o problema no Brasil são os motoristas, né? Então, eu venho do interior de São Paulo, você vê que das 11 da manhã em diante, o pessoal tá muito bêbado, dirigindo muito bêbado, os motoristas, e já vi muito acidente, já vi muito colega até perdendo a vida e se machucando, tem muito ciclista com lesão muito grave, triste. Porque foi atropelado, inclusive pedalando em rodovia, no acostamento, às vezes pista com uma Bandeirantes. Eu também não pedalo em rodovia, não. E a gente fala, como que o cara consegue atropelar um ciclista no acostamento? Mas a ciclovia aqui da Marginal, você tem que pedalar, é maravilhosa a ciclovia, doutor. Também, pode ser. Aí eu pedalo indoor também, que eu consigo fazer um treino intervalado de alta intensidade, e final de semana eu faço mountain com elevação. Legal. Então, para mim, é suficiente aí para manter os níveis aí de endorfinas altos, né? Endorfina. Qual mensagem você pode deixar para os atletas, sejam eles de alta performance, amadores ou amantes da prática esportiva? Então, vamos lá. Hoje em dia, a gente tem muita tecnologia, tá? Se a pessoa está se tratando de artrose hoje, a ideia é que a gente tente brigar o máximo possível para não chegar numa cirurgia definitiva muito agressiva. Então, a gente tem a célula-tronco hoje retirada da bacia, a célula-tronco retirada da barriga, né, que é a célula da gordura derivada do adipócito, tem o PRP. Então, tem muita tecnologia nova que no Brasil é considerada experimental, mas eu espero que logo, logo seja liberado para outro público.
Fora do Brasil tem muito estudo. Uma coisa que é importante, que eu passo para todo paciente, não só como médico, mas também como paciente, como atleta, né? É que às vezes a pessoa ela tem que ter uma resiliência que ela nunca imaginou que ia ter. O que leva a pessoa no topo da montanha não são as pernas dela, é a cabeça dela. Então você vê, às vezes, pacientes com lesões graves, gravíssimas, e você faz cirurgias enormes, muito grandes, muito agressivas, que você vê que a agressão é muito grande, e essa pessoa lá na frente, ela te dá uma aula, entendeu? Ela mostra para você que você fez parte da recuperação dela, mas a cabeça, a vontade dela melhorar é muito grande. Então, o recado é ter resiliência, ter paciência, nunca se contentar com um diagnóstico mal explicado. Se vai numa consulta médica e o médico não olha os exames, não olha as imagens, não examina, vai em outro médico. Não se conforme com um diagnóstico, uma sentença, né? Principalmente essas sentenças que falam assim, pare de praticar. Não tem mais jeito, Pare de praticar esse esporte. Então, o esporte, como a gente estava falando, né? Você pega uma pessoa com uma artrose. Você tem 50 anos e tem artrose grave. Você pega essa pessoa e coloca ela para pedalar, e às vezes você consegue tratar a doença dela só com o esporte cíclico, liberação de enzima anti-inflamatória dentro da articulação. Você, de repente, consegue reabilitar e colocar a pessoa para jogar uma bola. Entendeu? Então, tirar a pessoa do esporte, e principalmente ser tirado do esporte por pessoas que não entendem de esporte, não entendem de biomecânica, não entendem de fisiologia do esporte, esse é o grande problema. Então, não aceitar essa sentença que você não pode, está proibido de fazer alguma coisa, e tá sempre. O mais importante é o seguinte: tem que estabelecer uma relação muito boa de médico-paciente. Tem que ter uma aproximação, até um pouco de amizade com o médico, porque a decisão tem que ser tomada em conjunto. Então, hoje, por exemplo, você pode chegar no meu consultório e tanto eu quanto você, a gente desejar não fazer uma prótese, mas pode acontecer de um dia você estar cansada e você pedir a prótese. Então, esse momento ele tem que ser tomado em conjunto. Não pode ser, é só prótese, ou então vai embora, aguenta até onde der, toma esse remedinho até onde der e vem e faz a prótese. Então, é muito importante estabelecer uma relação boa de amizade e de confiança com o médico, para que a doença ou qualquer problema que seja bem conduzido. Em paralelo, a medicina, a reabilitação, a fisioterapia brasileira e o treinamento cresceram bastante. Então, hoje em dia, eu acho que o que a gente tinha antigamente de 100% de mau prognóstico, isso a gente reduziu a uns 20%. Tá? Então, a minha mensagem é essa: é confiar, duvidar e até acertar a mão com o melhor médico aí possível. Verdade, isso mesmo, porque nunca existe um não, né? A gente não pode aceitar um não. Então é isso, gente. Adorei, doutor. Muito obrigado. Obrigada. Estou à disposição. Se alguém que precisar, o doutor Adriano está aqui. Então é isso. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, deixe também seu comentário. Quer deixar uma mensagem para mim ou para ele, pode mandar que a gente responde, tá bom? Até domingo, que todo domingo entra uma entrevista nova. Beijos.